Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Hoje nós temos o dia especial para o cristianismo, que é o dia da Páscoa. Celebramos esse momento marcante, onde nós temos o nosso Salvador, Jesus Cristo, Deus encarnado, o enviado de Deus, que morreu, se entregou, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos trazer tão gloriosa salvação. E como esse dia é especial, um dia no qual algo básico do Evangelho precisa ressurgir diante dos nossos olhos novamente, assim nós faremos nessa noite. Por isso, eu queria trazer hoje 3 pontos do Antigo Testamento que aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus perfeito, o Redentor das nossas vidas, aquele que veio para nos purificar de todas as nossas injustiças e nos levar a Deus limpos e regenerados. Por isso, hoje nós vamos falar sobre Páscoa, do Cordeiro ao Redentor. A gente tem que entender que a Páscoa é muito mais do que um evento histórico ou uma tradição religiosa, mas ela é uma revelação progressiva do plano redentor de Deus. É uma das formas no que o Senhor ele começa a revelar o seu plano e tendo o seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. E esse plano, essa ação, esse movimento, ele tem seu início no Antigo Testamento, mas com um cumprimento glorioso em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite nós vamos ver então como Deus se revela e nos revela a nós a verdadeira Páscoa através de 3 etapas. Primeiramente o Cordeiro, depois a cruz e também a nova aliança em Jesus Cristo. Eu queria te pedir para abrir sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, e eu queria ler com vocês um texto muito especial, porque a instituição da Páscoa vai conseguir lançar, Gui? Então, para você que está sem sua Bíblia aí, você vai acompanhar na projeção com a gente, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. E o primeiro ponto hoje é o Cordeiro substituto, que é a sombra do sacrifício. Aquele momento tão especial para o povo hebreu, que apontava para Jesus Cristo que viria para nos libertar e purificar de todo o pecado. A partir do verso 1 nós lemos o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Nessa família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pelos primogênitos, tanto das pessoas como dos animais,
e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Então, a primeira Páscoa, ela acontece na noite da libertação do povo de Israel do Egito, onde Deus, com esse movimento para libertar o povo da escravidão, dando essa oportunidade para Faraó, e nós temos essa tensão na palavra, onde é o Faraó endurecendo, mas Deus também endurecendo o coração dele, para cumprir sobre ele o seu juízo e libertar não somente o povo, mas também fazer com que seja visível que o pecado sempre será punido. Então, nesse momento, quando ele vai lançar a 10ª praga sobre o povo do Egito, o Senhor ele ordena, ele não simplesmente dá um passo para a libertação do povo, mas ele ordena que a partir desse momento, esse dia seria como um memorial. Teria algo para marcar esse tempo que seria lembrado de geração em geração. Mas, nesse momento, Deus apontava de uma forma maravilhosa para o Cordeiro perfeito que viria para libertar todo o povo, todos os filhos de Deus da sua vida, da escravidão do pecado. E nesse momento, então, ele ordena que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito, pegasse o sangue, colocasse sobre os umbrais das portas o sangue, marcasse a sua casa, porque o sangue seria um sinal para o anjo da morte passasse por aquela casa. O próprio Deus vai dizer para o povo que o sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês se encontram. E aqui nós começamos a ver como o Antigo Testamento começa a apontar para a vinda de Jesus Cristo, porque o Cordeiro, ele era substituto, ele iria morrer no lugar do primogênito. Ele estava para se entregar, ele seria a oferta no lugar do primogênito daquela casa, para a proteção e a salvação daquela casa, assim como o sangue era a proteção e livrava aquela família, aquele povo da condenação. E ao mesmo tempo que a refeição, ela era memorial, ela era de comunhão, e o povo se alimentava daquele cordeiro e se preparava para a saída da escravidão. E quando vamos ver Cristo na sua última ceia, percebemos que isso está envolto, está apontando para esse momento entre Cristo nessa refeição diante da mesa, mostrando, é chegado o tempo do verdadeiro e do perfeito cordeiro ser entregue por vocês. Entendam que nesse momento onde o Senhor libertava e protegia o povo de Israel, o povo hebreu da morte e do cumprimento do juízo, o Senhor também apontava para aquilo que aconteceria comigo e com você. O preço no qual nós nunca poderíamos pagar, porque o que nós éramos e somos passivos é do juízo de Deus, porque diariamente pecamos contra Ele. Mas aí encontramos a graça do Evangelho, aí encontramos o sacrifício substituto do Cordeiro que se entrega no nosso lugar, onde o preço era meu, era seu, mas que ainda era incapaz de pagar a nossa dívida, e o Senhor ele começa a se movimentar e aponta para um lugar onde seria a entrega perfeita por mim e por você. Aquela morte, o sacrifício do Cordeiro naquela noite, imagine, irmãos, o banho de sangue que foi. Porque enquanto no povo hebreu havia o sacrifício, naquela noite também, durante um lugar inteiro, durante uma nação, houve choro. Foi uma noite pesada, uma noite triste, onde a morte estava ali.
No mesmo lugar onde a morte trazia tristeza para alguns, a morte, o sacrifício de outros, de um animal, trazia a libertação de um povo. E isso não simplesmente parava neles, mas apontava para aquilo que eu e você vivemos e viveríamos um dia, onde Cristo, que é o Cordeiro perfeito de Deus, se entregou por mim e por você ao ressuscitar, ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia, trazendo sobre mim, sobre você, os benefícios da cruz. Assim, quando nós encontramos em Romanos 8, onde eu e você não éramos capazes de cumprir todo o pedido, as ordenanças da lei, mas Cristo veio em carne, pagou em carne aquilo que nós não poderíamos pagar. E Ele pegou e Ele colocou sobre si os nossos pecados. E o que o Senhor traz para nós? As bênçãos que fluem da sua entrega naquela cruz. E se estamos aqui hoje celebrando, se podemos estar aqui alegres, lembrando desse movimento, é porque um dia Cristo, de forma obediente, se entregou por mim e por você. Entenda, desde o Êxodo, Deus está nos ensinando que a libertação do pecado exige sangue, substituição e fé. Desde aquele momento. E aquele cordeiro apontava para algo muito maior, o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus, e o pecado, irmãos, nunca ficará impune. O Senhor está mostrando aqui, Hebreus vai dizer a mesma coisa, que sem o derramamento de sangue é impossível ter o quê? O perdão de pecado. E Deus estava ensinando isso em Êxodo. Sem o sangue, sem o derramamento de sangue, não há o perdão. O segundo ponto que nós vamos aprender é a substituição. Porque eu e você éramos incapazes de pagar, nós somos ainda incapazes de pagar o preço que será cobrado e que foi cobrado. E essa substituição, ela é uma forma graciosa, porque eu e você, mesmo se fôssemos para a cruz, não teria como, não seria válido, porque somos injustos. Somos pecadores. Por isso, a substituição, essa entrega, essa oferta de Cristo e do Cordeiro naquele tempo, ela é fundamental para mim e para você. Se caminharmos pensando que seríamos capazes de pagar por nós mesmos, você está perdendo algo básico do Evangelho e do cristianismo. Nós não somos capazes. A substituição, ela é fundamental. Enquanto Ele coloca sobre si os nossos pecados, Ele coloca sobre nós a justiça conquistada naquela cruz. Não deixe isso sair dos teus olhos. Não deixe a graça que flui daquela cruz sair e se perder no dia a dia, na normalidade do caminhar. E o terceiro ponto que nós temos que aprender, que a entrega, o pecado, essa libertação exige o que, irmãos? Fé. Fé em Cristo Jesus. O justo, ele vive por fé. Ele não somente inicia a caminhada com fé, mas ele permanece caminhando com fé. Então imagina, não sei se você já assistiu, não sei se eu vou lembrar agora o nome do desenho. Um desenho antigo, famoso de Moisés, acho que era Príncipe do Egito. Esse desenho, né, que é famoso, música da Mariah Carey, né, Whitney Houston, ficou famoso por isso, por causa do clipe delas, né? Mas o desenho é muito bom. E aí você vai lembrar, porque quando o anjo da morte passa, nesse desenho, é retratado assim um barulho gigantesco fora da casa. Então dentro da casa tinha que permanecer o quê? A fé que o sangue vai servir. O que eu fiz tem que servir. Então exigia o que, irmãos? Fé. Eu estou aqui dentro e eu tenho que crer que a palavra que eu ouvi através de Moisés e foi trazida a mim, e todo o ritual que cumprimos está dentro do que foi pedido, e agora eu caminho aqui dentro, eu estou aqui dentro, crendo que o sangue do Cordeiro me livrará da morte. Então a fé, ela é uma marca essencial na vida do cristão, e assim para mim e para você hoje. Temos que caminhar por fé. No dia que fomos encontrados por Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, e naquele dia, você saiu do culto, de um encontro familiar, você saiu
de um evangelismo no semáforo, eu não sei como que Cristo te encontrou, como Cristo te alcançou, parece que as coisas não mudaram, amém? A casa continua a mesma, você chegou lá, o seu marido estava te irritando da mesma forma, você saiu do culto, maravilhoso, o Senhor me entregou, eu entreguei a minha vida a Cristo, mas a vida continuou normal. E o que faz agora eu entender e confiar que algo no reino espiritual mudou? Fé. Eu caminho por fé, que a minha entrega ao Senhor mudou a minha vida para todo sempre. E a vida do cristão tem que ser marcada por fé, meu irmão. Entenda, assim como aquele povo dentro da casa, ouvindo o grito de choro nas outras casas, onde a morte alcançava, ele tinha que permanecer crendo que o sangue nos seus umbrais o protegeria e o libertaria. Assim como eu e você. Quantas vezes nós caminhamos, nós pecamos, pedimos perdão ao Senhor, mas o nosso coração ainda continua inquieto. Será que o perdão foi válido? Será que Cristo ouviu a minha oração? Será que de fato eu estou perdoado? Será que de fato eu sou uma nova criação? Quem nunca fez essa pergunta? Será que de fato eu estou transformado? Porque os anseios continuam, os meus desejos continuam, mas a palavra vai nos dizer e nos ensina que precisamos caminhar por fé, que aquele que começa a obra, ele vai terminar, porque a obra é dele. Ele vai terminar até o dia no qual ele vai se revelar. Por isso nós temos que entender o primeiro ponto, que o Cordeiro substituto, ele é a sombra do sacrifício. Ele apontava para a forma com que eu e você iríamos caminhar. E nesse dia, o povo de Israel pôde ver Cristo, aquele Cordeiro perfeito, sendo morto e o seu sangue o libertando do pecado. João capítulo 1, verso 29, quando João Batista encontra com Jesus, a palavra vai dizer para nós: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ao ver Jesus, testemunha ao seu respeito. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na libertação do povo hebreu do Egito, Deus nos mostrava Cristo através de cada cordeiro imolado naquele dia, mas era um sinal que apontava para um dia no qual o verdadeiro e puro Cordeiro se entregaria sacrificialmente por mim e por você. E essa entrega seria e é perfeita, e assim como aquele sangue nas portas livrou os primogênitos da morte, e foi um marco da libertação do povo, a morte e sangue de Cristo nos traz perdão dos pecados, nos traz vida verdadeira e libertação do poder e da inclinação pecaminosa. Através da entrega de Cristo nós somos libertos. Somos livres do reino das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, como lema em Colossenses. Por isso precisamos nos apegar a essa verdade. Jesus se colocou no lugar onde nunca poderíamos estar. Ele se entregou em nosso lugar, pagando o preço que nunca poderíamos pagar. E hoje gozamos da liberdade que encontramos nele, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Em Gálatas 5:1 a palavra vai dizer para mim e para você: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Entenda, meu irmão, aquilo que o povo experimentou naquele dia, naquela noite, é aquela mesma coisa que muitos anos depois Cristo veio, se entregou de forma perfeita e veio sobre nós como uma graça, salvação de Deus sobre mim e sobre você. Entenda, todas as vezes que lembrarmos da Páscoa e chegar a essa data tão importante, lembra, um cordeiro foi entregue no seu lugar. O cordeiro perfeito morreu no seu lugar. E o sangue dele, que um dia estava sobre portas e apontava para o perfeito,
foi derramado sobre a sua vida, te limpando, te purificando, te libertando das amarras do diabo e da escravidão do pecado. E hoje podemos celebrar uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Não deixe que a normalidade e o se deparar com o Evangelho dia após dia tire o maravilhar daquilo que é básico da palavra de Deus. Um dia éramos escravos, mas agora não mais. Somos livres em Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. O segundo ponto que eu queria trazer para mim e para você, a cruz de Cristo, a forma com que naquele tempo, quando a instituição da Páscoa acontece, o Cordeiro é imolado, são sacrificados, agora aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, sendo morto em sua cruz. Quando João Batista vê Jesus, como lemos, ele declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ali Jesus é o cumprimento da sombra que estava. Ele é o cumprimento daquilo que naquela noite apontava para algo perfeito, e na cruz, ele se oferece como verdadeiro Cordeiro, inocente, perfeito e voluntário. Cristo foi o Cordeiro imaculado, sem pecado, oferecido por nós. Entenda, o Cristo que se entregou por mim e por você, Ele era e é sem pecar, e Ele veio para pagar os nossos pecados. Ele se entregou no nosso lugar. O sangue derramado naquela cruz é a nossa redenção. Não apenas livra a nossa vida da morte física, como aconteceu na época no Egito, mas também nos traz vida eterna. Através do sangue que foi derramado naquela cruz e que chegou a mim e a você, traz sobre nós a vida, e essa em abundância. A sua cruz, naquela cruz nós temos uma libertação definitiva. Nós temos ali a libertação do pecado, a libertação da culpa e da escravidão espiritual. Antes, Paulo vai dizer em Efésios para nós que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, caminhávamos segundo os anseios desse mundo, desse tempo. Nós não tínhamos escolha. Entenda, uma vida sem Cristo, ela é uma vida no qual vivemos por nós mesmos, para nós mesmos, onde caminhamos por aquilo que o nosso coração satisfaz, não tem freio, não tem nada que nos para, não tem nada que paralisa, não há o Espírito Santo nos conduzindo, nos mostrando o que não pode fazer, o que não compete a nós mais, e assim caminhávamos. Mas Cristo na sua cruz trouxe sobre nós uma libertação definitiva. Do pecado nós já não somos mais escravos. Agora, através do Espírito de Deus que habita em mim e em você, nós podemos fazer morrer os nossos anseios. Meu irmão, para o cristão, para aquele que foi encontrado por Cristo, não há mais desculpa. O pecado não é acidente. O pecado é escolha. Nós escolhemos, irmãos. E quanto mais sincero formos com nós mesmos, mais fácil será a resolução. Porque eu admito, aí você tem que admitir: não, eu queria, eu ansiei por isso, eu desejei. Eu fui atrás porque os meus olhos viram, encontrou ali algo de desejo, algo de anseio. Porque nós gostamos de nos esconder atrás das desculpas, que foi mais forte, que a minha carne é fraca. Irmão, Jesus já falou isso para nós: vigia, ora, porque o Espírito está pronto, mas sua carne, ela é fraca. E nós chegamos isso para Jesus e dizemos: ó, Jesus, me perdoa. Ele fala: mas eu te falei, fique em alerta, eu já avisei que a sua carne era fraca, que a obra está em andamento, que você precisa fazer morrer os seus anseios e os seus desejos. O problema é quando achamos que somos bons o suficiente. Duvide de você mesmo, duvide do que você sente, duvide do que você quer, leve tudo a Deus, meu irmão. Entregue o teu coração ao Senhor. Deus sonda o meu coração, vê esse anseio, vê esse desejo.
Ver se aquilo que os meus olhos estão me fazendo desejar e ansiar são daquilo que o Senhor tem para mim, ou se é cobiça, se é orgulho, se é inveja. Como eu estou caminhando é levar isso ao Senhor, porque agora, através do poder do Espírito que habita em nós, nós temos a capacidade de dizer não para o nosso próprio coração, de dizer não para o nosso próprio anseio, de caminhar de forma antinatural, porque o coração caído, corrompido, é aquele que vive simplesmente por aquilo que sente. E nós não somos o que sentimos, irmãos. Nós não podemos ser o que desejamos, mas precisamos ser moldados por aquilo que o Espírito Santo tem para nós como verdade, porque Ele é o nosso parâmetro. É através dele, Pedro vai dizer para nós: sejam santos, assim como Deus que salvou vocês são santos. Irmãos, isso é possível? Não é, irmão, é impossível. Mas é nesse lugar que revela ao meu e ao seu coração a nossa total dependência em Deus, e nos lançamos a Ele. Se eu sei que é impossível para o Darlon, é por isso que eu me lanço aos pés de Cristo, porque eu sei que por mim mesmo eu não queria, eu não gostaria. E quando nós nos deparamos com Jesus, o Senhor falando conosco, irmãos, é difícil. Por isso que às vezes nós fugimos da palavra, por isso que às vezes nós fugimos da oração, porque o Senhor começa a revelar o nosso coração. Irmão, não tem coisa melhor do que você sair num momento de leitura, de devocional, de oração, e o Senhor te falar o que você precisa abandonar, não é, irmão? Não tem coisa melhor. Mas a gente não quer isso. A gente quer ir para esses momentos e receber uma palavra de bênção, uma direção, sabe? Que eu vou ficar bem, que vai tudo ficar bem, que eu vou ficar, né? Mas aí nós encontramos com o Senhor e Ele diz: olha, você precisa abandonar isso ainda. Isso aí te afasta de mim. Isso não está permitindo com que você seja aquilo que você foi destinado a ser, a imagem do Filho de Deus. Você precisa amar mais. Você precisa ser menos irado. Amém, irmão? Menos nervoso. Tem que ter domínio próprio. O autocontrole. Você precisa ter fé, ser bondoso, ser benevolente. Mas nós não queremos ouvir isso. Mas entenda, Cristo nos libertou para que possamos viver o que o Espírito tem para nós, ser longânimos. Numa geração tão sem paciência, né, irmãos? Numa geração, numa sociedade onde a resposta sempre está pronta, infelizmente sempre uma resposta rude, e o Espírito Santo quer nos transformar, porque Ele tem domínio próprio para nós, amém, irmãos? Ele tem longanimidade, Ele tem palavras temperadas, Ele tem o moldar do Espírito Santo de Deus. Entenda, o Senhor nos livrou da escravidão espiritual. Graças a Deus eu não preciso ser o Darlon. Isso é maravilhoso. Através de quem? Da entrega do Cordeiro perfeito naquela cruz. Antes, sem Cristo ter me encontrado, é o ser humano, irmão, no seu limite, que é sem fundo, irmãos. O ser humano sem a libertação de Deus, cada dia mais ele consegue aprimorar a sua maldade. Não é assim que vemos, irmãos? Irmão, a gente não consegue, eu não sei você, a gente se assusta, mas rapidamente a gente se acostuma, porque vem algo pior. Assim é o ser humano preso pelos seus anseios, pelos seus desejos. Mas Cristo naquela cruz veio para nos libertar de nós mesmos, do nosso coração caído, e nos trazer a revelação de quem Cristo é. E Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios 5:7, diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Ele foi sacrificado. Ele veio de forma sacrificial e de forma espontânea, obediente, e se entregou para mim e para você. Meu irmão, a cruz é o centro da Páscoa cristã. Ela não é apenas a memória de dor,
mas a celebração da vitória. Na cruz, o juízo passou por cima de nós e caiu sobre ele. Assim como um dia o anjo da morte, o espírito que trazia a morte, passou sobre aquelas casas porque viu sangue e veio trazer juízo sobre outro. Naquele dia que fomos encontrados por Cristo, o sangue que foi derramado naquela cruz e que cobre a minha vida e a sua, fez com que o juízo de Deus passasse sobre nós e fosse derramado sobre Cristo. Celebramos isso. A cruz é o centro da Páscoa cristã, e isso é maravilhoso. Irmão, sabe que eu fico alegre? É de saber que nós estamos caminhando e construindo uma igreja, uma comunidade, um lugar onde não precisa ficar batendo em ovo, irmão. Olha que maravilha! A gente já teve que perder tanto tempo na história da igreja por isso, irmão, que você coma ovo maravilhosamente. Coma 1, coma 2, coma 10, irmão, se você tiver dinheiro para comprar. Amém? Porque está difícil, não está, irmão? Todo mundo comprou ovo esse ano chorando, né? Misericórdia. Mas porque eu sei que nós sabemos onde a Páscoa está e o real significado. Que é a cruz de Cristo que nos trouxe tão grande salvação. Em nome de Jesus. O terceiro ponto, meu irmão, é a nova aliança. A vida ressurreta. Irmãos, Lucas 22. Vai passar aí, Gui? Lucas 22, verso 14 ao verso 20. Pode acompanhar comigo na projeção, meu irmão. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Na última ceia, então, Jesus ele institui algo novo, uma nova forma de ver a Páscoa. Ele toma o pão e o vinho e diz: isso é o meu corpo. E esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É como Jesus dizendo: a antiga Páscoa se cumpre agora em mim. Agora vocês estão vendo o verdadeiro Cordeiro ser entregue por vocês. Agora a obra se completa. E aqui, daqui a um pouco tempo, vocês verão o Cristo ressurreto que traz sobre mim, sobre vocês, essa nova vida, a vida daqueles que foram encontrados por Cristo, como a nova criação nessa vida ressurreta de Cristo Jesus. Porque Ele é, assim como Cristo diz, Ele é o pão da vida que nos sustenta eternamente, que sustenta a gente hoje, vai sustentar amanhã e será eternamente. Ele, através dele, nós temos o sangue da nova aliança que nos purifica e nos reconcilia com o Pai, nos reconecta com o Senhor, traz com que nos transformamos de inimigos para agora filhos de Deus, reconciliados com o Pai, e a sua ressurreição inaugura uma nova criação. Agora celebramos a Páscoa com esperança, não somente da libertação, mas da vida eterna. Irmãos, nós temos que entender que esses detalhes fundamentais não podem perder o brilho dos nossos olhos. Cristo ressuscitou e trouxe para nós a libertação e a vida eterna. O túmulo está de fato vazio. E essa é a verdadeira Páscoa, que através do Cristo ressurreto, eu e você
temos novidade de vida, e essa agora em abundância, transformada dia após dia do Cristo que foi entregue, que se entregou na sua paixão, que morreu e sofreu no meu e no seu lugar, mas assim como antes o Pai já tinha declarado, ao terceiro dia ressuscitou e nos trouxe salvação. Lá em casa hoje, a Joara estava vendo um tanto de vídeo de Israel, né, irmão? A Joara estava lá assim: eu estou vendo que eu não vou. Eu falei: você não vai, eu vou. Ela não está tendo fé não, Elis, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas ela estava vendo lá o vídeo, né? Do túmulo, do jardim do túmulo, e todo mundo ali visitando. E aí nós esquecemos, porque cai na normalidade. Um dia a pedra rolou, meu irmão. E o corpo que eles esperavam encontrar já não estava lá mais, assim como ele declarou. E nesse dia, ele atraiu para si filhos de Deus de todos os lugares, eu e você também. Fomos atraídos por Jesus Cristo, e temos nele a redenção. Nesse dia, assim como Hebreus vai dizer para nós, nós começamos a trilhar um caminho novo e vivo, que Cristo ele fez com o seu próprio sangue. Hoje não celebramos apenas a morte de um cordeiro, mas a vida de um redentor que venceu a morte, porque a ressurreição é o selo de que a obra foi completa, que a obra foi fechada, não resta mais nada. Porque hoje eu e você chegamos ao Pai trilhando um novo e vivo caminho que Cristo fez por meio do seu sangue. Celebre e se agarre nessa graça. O mesmo sangue que abriu o caminho é que nos purifica. O mesmo pão, a carne que foi entregue naquela cruz, é aquela que vem nos dar novidade de vida, que vem fazer com que Cristo seja um comigo, que você. E nós precisamos nos unir ao Cristo ressurreto todos os dias, porque através dele nós temos a nova e perfeita aliança, através do sangue de Cristo. Meu irmão, eu sei que aquilo que nós estamos olhando e vendo hoje, para muitos é algo básico e que continue, mas trazendo a mim e você o poder que tem nela. Porque muitas vezes esquecemos da entrega, esquecemos da substituição, esquecemos que nós não éramos merecedores, esquecemos que é o sangue de Cristo que nos traz a libertação, esquecemos que não é por nossas obras, esquecemos que através de Cristo e a sua graça, e tentamos caminhar por nós mesmos, e acabamos deturpando o Evangelho, porque achamos que somos capazes de fazer por nós mesmos. Mas a Páscoa nos lembra todos os dias isso, que o Cordeiro precisou ser entregue no meu e seu lugar, porque nós não daríamos conta, que o pecado é punido, que o juízo vem, mas que através do sangue de Cristo, nós somos libertos do poder do pecado, e somos hoje habitantes de um novo lugar, de uma nova nação, participantes de um novo reino, de uma nova criação. Entenda, a verdadeira Páscoa, ela não está nos símbolos, mas está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que substitui. Foi na cruz, ele foi levantado naquela cruz onde se sacrificou por mim e por você, e é na nova aliança que ele nos liga ao Pai. E a pergunta para mim e para você nessa noite: nós precisamos continuar passando e aplicando o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das nossas vidas, não como incapazes e incompletos, mas como necessários, como necessitados da obra de Cristo. E hoje é dia de lembrar, crer e viver a verdadeira Páscoa. E que isso fique gravado no teu coração. Eu queria te pedir, fique de pé no seu lugar, por favor.